muito estimado Padre Paulo Batista Borges, nosso pároco, que assiste também Ana de Cavalcante. Queridas consagradas, povo de Deus, diletos internautas. A visita pastoral, ela deve ser sempre uma oportunidade para a Igreja buscar a sua identidade católica. Santo Inácio de Antioquia, a Igreja. O bispo, por si mesmo, humanamente falando, não tem tanta importância, do ponto de vista humano, a importância do bispo. Mas o ofício que a Igreja confia a um sacerdote, que é consagrado pela Igreja, sobre os ombros do bispo, o testemunho e o trabalho, o crescimento do pastoreio da Igreja. O bispo tem um munus de ensinar, de pastorear e de conduzir a Igreja de Deus, governar a transparência. Como padre aqui com vocês é transparente com o conselho da comunidade na prestação de contas pastoral, da visita pastoral do bispo, tem esta finalidade de ajudar as igrejas, as paróquias e a diocese como um todo a se santificar, do ouvir a palavra, do acolher através da vivência dos sacramentos, especialmente da Santa Missa, como agora nós estamos celebrando. O católico deve participar de forma correta e profunda da Santa Missa. Bem confessado, coração estando na igreja. Cada paróquia, cada comunidade, aqui a nossa capela de Santa Teresa da comunidade. Um dia, certamente, nós vamos poder dedicar esta igreja, inaugurar esta palavra e receber os sacramentos. Os sacramentos que são sinais sensíveis da graça de Deus, nos ajudam, nos curam, nos modelam, a graça de Deus no nosso coração. E durante esta semana, passa tão rápido o ano, né? Nós já vamos entrar no ano novo da igreja, preparando-nos para o Natal de Jesus. E nesses dias finais do ano litúrgico, nos 3 ciclos, A, B e C, nós estamos no ciclo C, lendo o Evangelho de São Lucas, de Cristo. Na verdade, se a gente perguntar por que existe a diocese, por que existe a paróquia, por que existe o sacerdote, que é a comunidade batizada, a comunidade católica, a comunidade crente, se prepare para a volta de Cristo. Se prepare, o dia será o fim do mundo. Nós sabemos que ele virá, mas não sabemos quando. Por isso que nosso Senhor, e nosso Senhor nos adverte bonitas, com propostas bonitas, mas que na verdade escondem a maldade do demônio, em que muita gente vai perdendo a fé, muita gente que não acredita mais em Jesus Cristo, muitos jovens que entram para as faculdades e perdem a fé, porque todas essas ideologias contrárias à fé. O certo é que a igreja, ela vai ser sempre atacada. E nós estamos vivendo esses tempos de ataques à igreja. Quando se tenta destruir a família por igreja doméstica. Na família católica, nós temos o início da igreja, a figura sacerdotal do pai, da mãe, da mídia podre, dessas grandes televisões brasileiras que não servem para nada. Nós temos uma perseguição cultural ao cristianismo, que a gente chama de só músicas que incentivam o sexo, que incentivam a degradação da mulher, que incentiva a desconstrução da família e daí por diante.
E a perseguição à igreja. Como se fala mal da igreja, atrapalha a vida das pessoas. Não é isso. Nós que somos católicos, que conhecemos a igreja não é isso. A igreja é o povo de Deus batizado, que procura viver a santidade, ninguém é melhor do que ninguém, salvação eterna. A igreja existe para anunciar Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Não há salvação da alma fora de Cristo. Somente Jesus pode nos salvar, a vida de todos nós. Porque a missa é para a minha santificação pessoal e para a santificação de todos aqui presentes. Como que nós vamos viver nesse tempo? Viver o testemunho. O católico é chamado a ser católico de verdade, mas não somente ser católico fechado dentro de casa. Você tem que secalizar a novena do Natal na casa das pessoas que estão afastadas da igreja. Nós não podemos nunca esquecer o nosso compromisso batismal, vir à missa, servir as pastorais, ajudar a igreja, devolver com consciência o nosso dízimo para a manutenção do templo, dos serviços missionários da igreja. Isso é fundamental. Isso é importantíssimo. Nós precisamos abraçar as nossas responsabilidades na nossa igreja, na nossa comunidade. Aqui nós temos agora a graça de ter os irmãos dos pobres, os nossos frades, que estão aqui com vocês na pobreza, vivendo a graça de Deus. A gente precisa responder ao trabalho que é feito, aquilo que o padre fala, aquilo que os frades falam, que as consagradas nos ajudam. Isso é ser católico, é testemunhar. Vocês não podem, como católicos, pensar que a Igreja Católica está bem aqui em Teresina. Não está. Muita gente aqui na nossa cidade está perdendo a alma no inferno, porque ninguém está evangelizando essas pessoas. Nós não podemos dormir tranquilos. Sempre que nós fizermos a nossa oração à noite, a gente precisa pedir a Deus: Senhor, eu quero ter a coragem de ajudar a minha igreja a levar as pessoas para o céu. Nós temos muita gente que não é batizada, que não é casada na igreja, na nossa cidade, muita gente afastada, muita gente com uma fé só de folia. Folia somente não leva ninguém para o céu. A folia é importante? É, mas se eu participo dela com fé, com devoção, sem cachaçada, sem vícios, e sou uma pessoa que confessa, que comunga, que devolva seu dízimo, que tem compromisso com a igreja. Um catolicismo só de folia, eu não sei. Quem está nessa vai ser cobrado diante de Deus. Nós precisamos ser mais engajados, mais preocupados com a salvação das pessoas. Eu fico muito preocupado com tanto de gente que vai para o inferno por causa de corrupção. Nós estamos vivendo esse tempo complexo agora no Brasil. O que está atrás dessa confusão toda? Corrupção. Os carrapatos, que querem grudar no hospedeiro e arrancar o sangue do hospedeiro. O hospedeiro é o país, que eu não sei se tem sangue, que são os recursos para alimentar tantos carrapatos corruptos que existem nesse mundo, nos poderes da República. Nós precisamos rezar para essa gente. Me assusta quando eu vejo esses rostos de gente aparecendo agora, já com cargos, com tanta coisa. Gente que foi pega com milhares de dólares na cueca, que foi pega com malas e malas de dinheiro em apartamento. Está tudo aí, voltando para ajudar a governar, para fazer o país melhor. Como essa gente que rouba, essa gente nefanda vai fazer um país melhor, se só pensa neles? Gente que não ama os pobres, gente que fala de pobres, que abre a boca para falar dos pobres, mas que arranca o sangue dos pobres. E a gente acredita nesse tipo. Nós temos que orar e pedir: Senhor, misericórdia, dá um sinal na vida desses homens, dessas mulheres corruptos, para que eles pensem no céu, porque eles serão julgados.
A justiça desse mundo não vale nada. Ela é torpe, ela é cega. A justiça desse mundo, ela livra as piores pessoas. Mas a justiça divina tarda. Ela demora, mas ela não falha. E nós precisamos ter medo da justiça divina. Por isso o católico, o cristão, precisa trazer a sua vida corretamente bem vivida. Honestidade, responsabilidade no casamento, na família, responsabilidade com as coisas na igreja, porque a nossa vida passa, meus irmãos, e passa tão rápido como a água passa debaixo da ponte. Para a gente morrer basta estar vivo. E nós queremos, na hora da nossa morte, morrer em paz e dar glórias a Deus. É isso que nós queremos viver e queremos pedir. Porque o salmo que nós escutamos a salmista cantar aqui para nós hoje, ele é tremendo. O versículo diz: o Senhor vem julgar a nossa terra. Quem é essa terra? O povo, cada um de nós. O julgamento divino virá. No momento da nossa morte já começa. E a gente precisa se preparar com o nosso testemunho. Hoje a igreja celebra uma santa dos primeiros séculos da igreja, muito importante, Santa Cecília, padroeira do canto, que morreu cantando, que foi dada em casamento a um sujeito chamado Valeriano. E quando casou, ela disse para ele: olha, eu sou virgem, tem um anjo que me guarda, e eu fiz o propósito, e eu não posso me sujar. Eu sou virgem, eu tenho um voto. E convenceu o marido a viver também a santidade, que pediu o batismo. Foi batizado. E nesse caminho levou o irmão Tiburcio também ao batismo. E depois os três foram perseguidos. Os dois irmãos, o esposo e o cunhado, foram martirizados, e depois ela, Santa Cecília, que deram 3 golpes e não conseguiram matá-la de imediato. E tinha a lei dos romanos que, se no terceiro golpe não separasse a cabeça, não podia dar mais golpe. E ela ainda viveu lá alguns dias, 3, 4 dias, agonizando e rezando, testemunhando. Foi sepultada nas catacumbas, lá nas catacumbas do Papa São Calixto, e depois seus ossos, no século IX, foram levados para a sua igreja, que foi feita no lugar da sua casa e do seu esposo. Lá estão os restos de Santa Cecília, naquela belíssima basílica dedicada a ela. Uma jovem que morreu testemunhando a pureza. Vocês imaginam esse mundo nosso hoje? Você falar de pureza, falar de castidade hoje, é você ser um besta, é ser um louco, porque as crianças já começam a ser incentivadas, já viver a vida sexual na infância, sexualidade precoce. Uma vergonha isso. Como se a virgindade hoje não tivesse valor nenhum. Você fala para as meninas guardar a virgindade, elas ficam às vezes rindo na cara da gente, porque já não são virgens mais. Uma tristeza. Se o Brasil fosse testemunha de que prostituição, que toda essa vivência torpe do sexo, pornografia, se tudo isso fosse tão bom e trouxesse a felicidade, o Brasil seria o país mais feliz. Porque eu nunca vi tanta imundície sexual, imundície de pecado, como nós estamos vivendo nos nossos tempos no Brasil. Foge totalmente à regra de Deus. E, no entanto, é um país que tem suicídio todo dia. É um país que as pessoas estão deprimidas. É um país que as pessoas estão loucas nas drogas, afundando cada vez mais no pecado. Mas o sexo, a pornografia, toda essa prática imunda da sexualidade fora do casamento, fora do projeto de Deus, se isso é bom,
se isso ajuda a nação, por que que nós somos um povo infeliz? Porque nós temos tanta e tanta depressão, gente aí cortando pulsos, uma juventude insensível, não tem mais amor aos velhos, aos doentes, aos avós. Por que isso? É o pecado, meus irmãos. O pecado é uma lama podre que vai matando a felicidade das pessoas. Quem vive no pecado não é feliz. Anotem isso. Quem rouba, quem vive traindo na prostituição não pode ser feliz. Quem é desonesto, quem é corrupto, católico preguiçoso, relaxado, que não vem à igreja, que não participa das coisas santas, que não muda de vida, que não converte o coração, não pode ser feliz. Pessoas que não têm responsabilidade com seu batismo, qualquer coisa você larga a igreja para viver outra coisa. Estou bem. Eu só vou à igreja quando eu estou bem. Não existe isso. A missa dominical, a missa da comunidade, é obrigação de todos nós participar efetivamente. Nós precisamos da nossa salvação eterna. Nós temos o testemunho dos mártires, que derramaram o seu sangue, que nos dá vida. Eu digo para vocês, nesta visita pastoral, que a nossa comunidade é uma comunidade bonita, é uma comunidade que a gente ama muito, mas nós precisamos fazer mais. O povo precisa assumir mais a igreja. Vocês que estão aqui na igreja, precisam assumir mais. Assumir com amor, com fervor, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Não traia as coisas de Deus como Judas traiu Jesus. Vamos ser mais firmes, ir atrás dos católicos relaxados, rezar o texto na casa deles, falar de Deus para eles. Quanta gente que está fora da igreja, aqui em Teresina, e que já recebeu milagres de Deus, que já receberam graça, que vieram aqui rezar na igreja, que muitos de vocês fizeram campanha de oração para essas pessoas, que passaram por tribulação. Não vem agradecer a Deus. Igreja para pedir uma bênção enquanto está sofrendo. Comunidades da paróquia, a gente vê que tem lugares que o povo só vai à igreja na festa da folia. Vai lá, olha para ela, o povo na cachaça, no pecado, na imundície, nem visita. Mas eu preciso amar a Deus. Eu preciso viver os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Meu marido não quer que eu vou à igreja. Eu vou porque o meu amor a Deus é maior do que a ele. A minha mulher não quer que eu vá à igreja, mas eu vou porque o meu amor a Deus é maior do que a ela. Eu vou ficar com meu filho e não vou à missa. Mas por quê? Você fica com ele. Primeiro as coisas de Deus. Isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Amor a Deus vai enfrentar tudo nesta vida sem perder a alegria. Não jogue fora a fé de vocês. Não despreze a Santa Igreja Católica. A Igreja Católica não é o bispo, não é o padre. A Igreja Católica é Cristo ressuscitado. É o mistério no qual nós entramos pelo nosso batismo. Vamos amar a nossa comunidade. Agora, nesse tempo do Advento, eu convido vocês, façam a novena do Natal na casa dos afastados. Chame-os a Deus. Chame-os para a igreja. O Padre Antônio do Seminário vai ficar aqui do Natal ao Ano Novo, rezar com vocês e os nossos frades, para que a comunidade possa receber o orvalho para nos enriquecer na santidade. Eu espero que essas palavras do bispo, pai e pastor de vocês, anime o coração de vocês a não arredar o pé do caminho de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Vá atrás de todos, vá atrás do prefeito, que eu vi só uma vez até hoje aqui na igreja.
para vir rezar. Batizou na igreja católica e não vem à igreja? Então nós precisamos, porque meus irmãos, cumprir a vossa tarefa antes que o tempo passe. Eclesiastes 50, versículo 32. Último versículo do Eclesiástico. Não tem coisa mais certa do que a nossa entrada no cemitério da cidade para lá esperar a ressurreição. A morte é a realidade mais certa. Morre o velho, morre a criança, morre o jovem, morre o adulto, morre. E nós precisamos de vida. Humildade, amor, paciência, desejo de servir a Deus deve marcar a nossa vida. Que Deus nos ajude a viver a graça divina e que Santa Teresinha interceda para que nós possamos glorificar a Deus com a nossa vida e sermos amorosos à Santa Igreja que Ele deixou para nós, agora e na hora da nossa morte. Amém.